Oi, aí, pessoal, aqui é o Vitor e bem-vindos à segunda aula de modelagem tridimensional no SketchUp. E nessa aula nós iremos estar colocando a nossa planta baixa dentro do nosso projeto e estar subindo as paredes dessa planta baixa já com as marcações de porta e janela, beleza? E lembrando que para vocês terem as medidas corretas desta planta, vocês podem estar acessando aí embaixo na descrição um link onde vocês vão poder fazer o download do PDF onde você tem a planta esquemática dessa casa, beleza? Então, vou estar passando aqui para a tela do computador e mostrando para vocês agora como seria se, primeiramente, antes de começar a modelar o nosso projeto, vou estar mostrando como seria você marcar as paredes externas de um projeto genérico. Um projeto onde, em vez de você ter uma varanda, você tem só a casa, porque esse método que eu vou estar mostrando aqui é muito eficaz quando você já faz o tamanho da primeira marcação, já é da casa, então fica muito mais fácil. Como que seria esse processo? Vamos dizer que eu tenho uma edificação que ela é de 5 por 6. Então, eu vou estar fazendo esse quadrado de 5 por 6 aqui no programa, a partir da ferramenta retângulo. Vou estar clicando na ferramenta retângulo e em seguida na origem. Depois puxando para o lado e digitando essas medidas do retângulo. Lembrando que sempre vem o comprimento e depois vem a largura. Então, eu vou estar aqui colocando 5, que seria a minha frente, vírgula para separar as duas dimensões, 6 e Enter. Vou ter o quadradinho de 5,6. Em seguida, para estar podendo fazer as paredes externas, eu vou estar vindo aqui aonde tem a ferramenta Empurra e Push, vou dar um clique, vai aparecer as suas ferramentas, e tem uma ferramenta chamada Equidistância. Clicando na ferramenta Equidistância, o que essa ferramenta faz? Ela basicamente cria linhas equidistantes, né, que é o nome da própria ferramenta, dentro do local que você selecionar. Então, vou estar clicando aqui e desculpem, vocês podem ver que vai estar aqui surgindo mais um retângulo dentro desse primeiro retângulo. E aí é só a gente selecionar a distância que vai ter da aresta de fora para esse novo retângulo, que no caso é a espessura da parede, que é de 15 centímetros, por exemplo. Então, vou estar vindo aqui, eu vou estar digitando ponto, que seria a vírgula, se a gente estiver escrevendo um número. Não precisa colocar o zero, porque o programa já entende que você já entende como número decimal, então ele não precisa colocar o zero. E 15, Enter. E aí você estaria criando aqui a parede da sua edificação. E depois disso, que você já tivesse marcado as portas e janelas, você estaria vindo aqui no mesmo lugar onde fica a equidistância, pegar novamente a ferramenta Empurra e Push, chegar na área onde está a parede, que ela vai ficar com alguns pontinhos azuis, clicar, puxar para cima, aí ela vai começar a levantar o modelo 3D e vou estar digitando os valores, que no caso, por exemplo, um pé direito qualquer, 3 metros, e Enter. E aí nós teríamos aqui, como vocês podem ver, as paredes de nossa edificação. Mas, no caso, como nós temos... apagando isso aqui. No caso, como nós temos uma varanda, essa ferramenta não fica tão viável. Então, a gente vai estar fazendo as marcações manuais das paredes. Como que a gente vai estar fazendo isso aqui? Primeiro, a gente vai colocar as medidas totais, né, a varanda mais a casa, no projeto. Então, vou vir aqui, clicando na ferramenta retângulo, clico no ponto de origem, puxo para o lado e coloco as medidas de nossa casa. No caso aqui, ela tem 13 de comprimento por 6,15 de largura. E com isso nós já temos o nosso retângulo base. Em seguida, nós já vamos dar uma pequena elevada nesse plano aqui para já estar trabalhando com o degrau da varanda contado. Beleza? Então, vou estar vindo aqui na ferramenta Empurra e Push, clico na ferramenta Empurra e Push, clico no meio do retângulo,
puxo para cima e o tamanho do degrau é ali de 10 centímetros. Então, eu vou estar digitando no teclado ponto 1, clico Enter e nós já criamos o nosso degrauzinho. E vocês podem ver que tudo fica branco. Então, se vocês quiserem novamente ter as faces azuis, vocês podem estar vindo aqui, né, com o mouse selecionado. Vocês vão clicar com o botão direito aonde vocês querem que fique azul novamente e vai clicar em inverter faces e vai ficar azul. Eu sugiro que vocês façam assim, porque depois, quando a gente for subir a parede, elas também vão estar subindo na coloração azul. Caso você não faça isso, ela vai subir numa coloração branca e vai ficar mais difícil de vocês visualizarem como que vai ser, como que você vai ter que puxar e modelar a sua planta antes de colocar as texturas. Mas, então, começando a marcar a planta, né? Nós já temos aqui nesse retângulo e eu vou estar colocando as linhas de marcação das paredes externas. Eu vou estar vindo aqui na ferramenta Fita Métrica, clicando na ferramenta Fita Métrica, e aí em um dos lados desse retângulo eu vou estar procurando o ponto mediano, fica uma bolinha azul quando você encontra ele, você vai estar clicando nesse ponto mediano, e clicando nesse ponto mediano, você vai estar puxando para dentro do triângulo, do retângulo e digitando novamente a espessura da parede, 15 centímetros, ponto 15. A mesma coisa nesse lado, 15 centímetros. Para frente, primeiramente a gente vai estar dando a distância da varanda de 2 metros e depois colocamos 15 centímetros. E por fim, aqui desse lado, 1,70 da varanda, mais os 15 centímetros. Desculpem. 15 centímetros. Agora, vocês já podem ver aqui que nós já temos as marcações para as paredes externas. Então, nós vamos começar a marcar as colunas. As colunas elas ficam em cada canto da varanda, mais uma central na frente da casa, para poder sustentar o nosso telhado. Elas têm a espessura de 20 centímetros, 20 por 20. Então, em vez de marcar o tamanho dela, eu vou estar já colocando elas no projeto com a ferramenta retângulo. Eu vou estar vindo num dos lados aqui, clicando na ferramenta retângulo, clicando na extremidade, puxando para o meio e digitando a medida, que no caso seria 0,2, vírgula, 0,2. Novamente, a vírgula para dividir as dimensões e o ponto para colocar decimal. Novamente aqui nesse canto, 0,2, vírgula, 0,2, Enter. Neste outro canto, 0,2, vírgula, 0,2. Ops, deu um pouco errado. Pronto. E para a viga do meio aqui, eu vou estar vindo com a ferramenta Fita Métrica. Vou estar selecionando o ponto mediano dessa pilastra. Ai, pessoal, desculpa, eu acho que enquanto eu estava marcando as pilastras eu falei viga. Não, gente, viga é o de telhado, tá? É uma pilastra. Mil desculpas pelo vacilo aí. E vou estar colocando aqui, voltando, né? Vou marcar um ponto mediano com fita métrica, distanciar 6,2, Enter. A gente já tem a distância dela aqui. Vou estar vindo em ferramenta retângulo, clicando aqui, puxando para o lado, 0,2, vírgula, 0,2. E com isso nós já temos as pilastras. Então agora nós podemos marcar as paredes externas desenhando. A gente vai usar a ferramenta retângulo novamente para isso. Clico na ferramenta retângulo. Eu clico na interseção da parte externa e puxo até a extremidade, marcando a parede externa e dentro, né, na parte interna dela, eu vou estar vindo na interseção de dentro e puxando até na outra extremidade das linhas de interseção. Depois disso, essas linhas aqui podem ser apagadas ou vindo com apagar e clicando nelas
ou então vindo aqui, selecionando elas, né, a partir do mouse, e clicar na tecla Delete. Ah, faltou algo muito importante, que é a meia parede que nós temos aqui. Faltou marcar ela, mas sem segredo. Só que agora a gente vai usar o linha, clica na linha, clica numa interseção, vem até o outro canto, clica na interseção. E agora nós podemos apagar o resto das nossas linhas. Então, com isso daqui, nós já temos a parte externa. E agora nós vamos marcar a parte interna. Como que nós marcamos a parte interna? Seguindo o mesmo caminho que nós seguimos para a parte externa. Eu vou estar vindo aqui, olhando a medida do quarto. Ele tem 3,50, então vou estar vindo aqui com a fita métrica novamente, procurando o ponto mediano, puxando para a esquerda, vou estar digitando essa medida, 3,5, dando Enter. Em seguida, eu vou estar dando 15 centímetros da parede, aí 1,60 da parte interna do banheiro, mais 0,15 para terminar a outra parede. E agora, a partir daqui, eu vou estar dando 2,50 para a parte interna do banheiro e mais 15 para terminar a parede. E com isso nós já temos as marcações da parte interna do nosso da nossa casa. Para o banheiro, como nós queremos um retângulo, nós podemos estar utilizando a ferramenta retângulo para marcar a parte interna. Eu clico numa interseção, puxo até a outra. E nessa parte de fora, mesmo sendo um retângulo aqui, eu aconselho vir com a ferramenta linha. Clica na ferramenta linha, clica numa interseção, puxe até aqui, onde começaria o corredor. Puxo até aqui novamente, fecho o corredor e depois fecho a segunda parede, porque aí depois você não vai precisar apagar nenhuma linha aqui que conecte as duas paredes. E com isso nós já podemos estar apagando essas linhas de marcação. E essas pequenas linhas aqui que estão desconectando as paredes, né, está desconectando a parede interna da externa, você pode vir aqui e selecionar ela. O programa é inteligente, ele já vai estar cortando essa linha, dando só essas duas aqui. E você pode clicar na ferramenta Delete, ou então, como eu vou fazer lá de cima, novamente, selecionando a ferramenta Apagar e clicando nessa linha indesejada. Então, com isso, nós já temos as paredes e agora falta as nossas esquadrias, portas e janelas. E, novamente, o mesmo processo. Eu vou estar vindo aqui, eu vou estar medindo qual é a distância entre as paredes. Vou estar começando com a do banheiro. A do banheiro a gente tem 30 centímetros de distância dessa parede. A janela, ela tem 1 metro de tamanho, então a gente vai estar vindo aqui, clicando na linha de marcação, puxando para o lado, de 1 metro, e já vai estar os 30 centímetros aqui. Então a gente pode vir aqui e só completar essas linhas aqui e apagar essas linhas de marcação. E aí a gente já tem a representação da nossa janela aqui. Agora a gente vai vir aqui e marcar a porta. A porta, ela tem uma boneca de 10 centímetros, aqui, uma distância de 10 centímetros. O boneca, que é a ponta da porta. Vou vir aqui e colocar 70 centímetros da porta. Venho aqui e interligo essas linhas dentro da parede. Se vocês quiserem, vocês podem estar apagando as linhas depois que vocês marcarem tudo, mas eu prefiro já ir apagando para não ficar sobrecarregado de linhas do desenho, porque pode ficar confuso para marcar. Novamente eu vim aqui, eu venho aqui, seleciono, dou a distância, ponto 25, em seguida dou faço mais uma linha de 70 centímetros, já vou ter na distância correta, venho aqui e ligo aqui e retiro essas duas linhas. E pessoal, eu estou aqui passando rápido nessa movimentação de câmera,
Se vocês não lembrarem como fazer ela, voltem no último vídeo e vejam como fazer o movimento com a câmera. Mas só para lembrar, orbitar com o scroll do mouse e para se movimentar, clica H no teclado para entrar na panorâmica facilmente, clique seguro com o botão esquerdo para arrastar. Tá? Voltando à marcação, nós vamos estar tendo uma distância aqui de 60 centímetros. Por 2,30, então novamente aqui. 60 centímetros essa parede, ponto 6. 2,3 metros. E nós já temos a nossa janela. A marcação da nossa janela. E aí fica faltando agora a porta principal e a janela da cozinha. Então a gente vem aqui novamente. E essa parte é bem repetitiva, mas eu não vou estar cortando porque às vezes você não pega de primeira, né? Então eu vou estar fazendo isso aqui junto com vocês. Se no futuro a gente precisar voltar nessa parte aqui, eu vou estar dando só uma explicação rápida e já cortando essa parte, porque senão acaba ficando algo muito repetitivo. Mas como está no começo, eu prefiro estar falando as medidas, por exemplo, que agora foi 1 metro de janela, está interligando aqui, para que vocês lembrem, né, de como pegar. Agora falta só a porta, que ela tem uma distância de 1,8 dessa parede e um comprimento de 2 metros. Venho com a ferramenta linha, interligo e apago essas outras linhas. Agora, quando nós olhamos por cima, nós já podemos perceber que isso daqui é uma planta baixa. Eu vou estar dando eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou estar mostrando pelo projeto, pelo AutoCAD, porque é onde estou tirando as medidas, mas é basicamente a mesma coisa que tem na tela para vocês. Olhem para vocês verem aqui, ó. Nós temos aqui nossa janela, as duas portas, a porta de entrada e a janela da cozinha. E quando nós olhamos para isso aqui, né, nós temos exatamente a mesma coisa. Então o que falta para a gente aqui? Subir as paredes, né? É o mais esperado. O que a gente vai estar fazendo? A gente vai vir agora com todas as esquadrias marcadas e as paredes, nós iremos pegar a ferramenta empurrar e puxar, e o nosso pé direito, ele vai ser um pé direito de 2,80 centímetros. Então a gente vai vir aqui e puxar para clicar numa das paredes e puxar para cima, digitar 2,8 e dar um Enter. Aí vocês podem falar, Vitor, mas não puxou tudo. Mas é justamente isso que a gente quer. Nós não queremos puxar as partes das janelas lá em cima para ter que abrir um buraco. A gente vai puxar como se fosse uma meia parede para essas alturas e depois só fechar elas. Mas primeiro vamos subir as paredes, né? Vindo aqui nessa parte aqui. E aí, depois que você puxar aqui de novo, você não precisa ficar repetindo o tamanho. O que você pode fazer? Você pode puxar e aonde está o seu mouse, você vai colocar em cima da outra parede e ele já vai igualar as duas. Isso é uma coisa muito útil, né? Então a gente vai estar vindo aqui e fazendo a mesma coisa aqui. Aqui. E essa parte aqui das paredes 2,80 está pronta. Essa meia parede, a gente vai estar tendo aqui uma altura de 1,20 m, 1,2 m. Beleza? E
criou uma linha aqui de marcação, você pode clicar nessa linha aqui e está apagando ela, porque ela não é necessária. E eu vou estar só dando uma olhadinha aqui no projeto para poder estar pegando o tamanho certo das janelas. Beleza? Mas antes ainda disso, a gente ainda tem que subir a, as pilastras, né, as colunas, que vão sustentar o nosso telhado. Elas estão tendo aí o tamanho de 2,90 m. Por que 2,90 m? Porque a gente fez só o pé direito. Mas, para o final do projeto, a gente vai estar fazendo a laje, que é 10 centímetros. Então, aqui a gente já tem 2,9. E, novamente, você não precisa ficar digitando. Depois que você faz uma, você pode só igualar a outra. Eu venho aqui, igualo a outra. Venho aqui. E, no caso aqui, ele está falando que a equidistância máxima ele não deixa eu continuar subindo por conta que já tem outra parede, mas você pode só parar até nessa parede, ele não tinha deixado, mas depois que você clica de novo, você pode vir aqui e colocar direitinho. E aí, agora só nos falta subir as paredes das janelas e as, a contraverga das nossas portas. Como que nós fazemos isso? Vamos vir aqui e eu na da cozinha nós vamos subir 1,20. Na do banheiro 1,70 e na do quarto 1. O mesmo processo. E essas linhas que ficaram a mais aqui, vocês podem apagar elas, porque elas não são necessárias. Lembrando que elas dão tanto do lado interno quanto do externo do programa, então você tem que apagar dos dois lados. Beleza? Apagando aqui. Pronto, com elas apagadas. Vocês já podem ver aí que já está dando um formato de casa tudo bonitinho. E nos falta fazer as contravergas, tanto das portas quanto da janela. Como nós fazemos isso? Chegando perto aqui da janela, eu vou estar começando com a janela da cozinha, nós podemos estar fazendo de duas formas. Nós podemos marcar a altura com uma fita métrica da janela para cima, ou então marcar a altura da contraverga, do que falta aqui de parede para baixo. Eu prefiro marcar a altura da janela porque eu acho que dá menos erro, tipo assim, menos confusão. Então vou estar vindo aqui no ponto médio dessa linha aqui, vou estar puxando para cima e ele vai estar criando uma linha de marcação para cima e vou estar digitando o tamanho dessa janela. Essa janela tem 1 metro de comprimento. Enter. E aí, tá vendo que ele cria a linha de medida bem aqui? A gente pode vir aqui com a ferramenta linha, marcar a parte da parede que tem nela, podemos excluir a linha de marcação e com a ferramenta empurrar e puxar, nós clicamos nessa face e puxamos até encontrar, clicando na outra linha aqui, com a outra parede. Pronto, nós já criamos a nossa parede. Vai ficar uma linha aqui do encontro que nós também podemos apagar e ela já está pronta. Fazemos a mesma coisa com a porta. A porta ela tem 2,15 de altura, então nós clicamos aqui no chão, puxamos para cima 2,15. Desculpa pessoal, antes de puxar 2,15 nós temos que dar também a altura do piso da cozinha aqui, que é de 12 centímetros. E como nós já temos 10 desse degrau aqui, a gente sobe só com a ferramenta também empurrar e puxar para cima aqui mais 0,02 para completar os 12. Puxamos essa parte aqui também de marcação. E agora sim nós podemos, e vai estar fazendo a mesma coisa com essas duas aqui, tá pessoal?
E agora sim, nós podemos puxar a altura correta das portas. Vamos vir aqui, fita métrica, clique no ponto médio dessa linha, puxe para cima, lembrando que ela tem que ficar com a cor do eixo, no caso, como a gente está querendo o eixo azul, o Y, que é para cima, a linha tem que ficar azul. Se nós quiséssemos o comprimento vermelho, a largura verde, mas ela tem aqui 2,15 de altura no eixo azul, então a linha vai ficar azul, 2,15. Ele vai estar criando ali a linha de marcação. Nós fechamos essa parede com uma linha normal, com a ferramenta linha, apagamos a linha de marcação, vimos com a ferramenta de empurrar e puxar, e encontramos na outra extremidade. Em seguida, apagamos as linhas que sobram. A mesma coisa aqui nos quartos, ok? A do banheiro, ela tem 60 centímetros de altura. Então, vou estar marcando aqui. Ponto 6 da janela do banheiro. Fechando aqui com a ferramenta linha. Apagando a linha de marcação. Empurrar e puxar. E encontramos na extremidade. Em seguida, apagamos a linha que sobra. Na janela do quarto, novamente, fita métrica, ponto médio, puxamos para cima. Essa janela tem 1,20. Temos aqui, fechamos, apagamos a linha de marcação, empurrar e puxar, e encontramos. Eu fiz um pequeno erro aqui, que eu puxei a linha um pouco a mais aqui na janela. Vocês podem ver que sobrou uma rebarbinha aqui. Vou estar apagando isso, tá? É só clicar na linha, clicar delete, caso você faça algo parecido. E falta só as duas portas, que elas também são bem rapidazinhas. Elas também têm 2,15 metros de altura. Vamos estar marcando a linha nas duas de uma vez. Novamente, linha. Você tem certeza que está marcando a linha sem sobre-rebarba. Sempre marque entre as interseções. Vocês veem que está aparecendo dois xizinhos, interseção e interseção. Clicou aqui. Empurrar e puxar. Chega até aqui. E chega até aqui. Deleta as linhas extras. Linhas de marcação. E agora nós já temos todas as paredes com as aberturas de esquadrias prontas. Então, depois disso a gente vai estar vindo aqui em salvar, para não perder nada. E por hoje é só, o vídeo já está bastante longo. Espero que vocês tenham entendido como se faz. Se tiver ficado algo um pouco complicado, comentem aí, que eu vou explicar novamente nos comentários. Desculpe pelos erros de fala aqui, porque são os primeiros vídeos e eu ainda estou me acostumando a fazer esses vídeos. Então, se vocês puderem me perdoar agora. Mas eu vou tentar melhorar esses vídeos para vocês conseguirem entender melhor o que eu estou dizendo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como que se faz. Lembrando pela milésima vez que o projeto está na descrição. E nos vemos na próxima aula, onde nós vamos começar a dar vida para essa casa colocando as texturas. Então, por hoje é só. Então, tchau!